Bom dia, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Paixão. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a lei de trânsito para bicicletas aqui no Japão. Essa semana nós recebemos um papel lá no nosso serviço sobre algumas infrações sobre o sistema de treinamento de bicicletas. Então aqui tem 14 tipos de infrações que as bicicletas podem cometer, né? Os condutores de bicicleta. E é incrível, porque, gente, sério, desde quando nós chegamos, a gente ia trabalhar de bike, né? Então já foi passado pra gente algumas coisas que não podiam fazer quando você vai andar de bicicleta aqui no Japão. Então aqui tem, inclusive, algumas delas também. Isso daqui é de 2015, na verdade, que a norma ela foi revisada, né, a lei. E isso aqui é uma informativa que é pra gente tomar cuidado pra quem anda de bike. Eu achei super interessante, vou dividir com vocês, ó. São 14 tipos de infrações perigosas. Ó, a primeira, desrespeitar o semáforo. Sério, gente, aqui não é porque é bicicleta que pode passar no semáforo vermelho, não. Você tem que esperar o semáforo ficar verde. Isso é uma violação gravíssima do artigo 7. Só que aqui no papel, gente, eu fiquei curiosa, porque aqui não fala qual o valor da multa. O que tá falando é que assim, se você tomar mais do que 2 infrações no período de 3 anos, você tem que receber o treinamento para ciclistas, que tem a duração de 3 horas e você paga 5.700 ienes. Mas não fala, o menor de 18 anos não receberá o treinamento, mas ande com segurança respeitando as regras de trânsito. Então, assim, aqui não fala o valor de cada infração cometida, só fala quais são as infrações, o que pode e o que não pode, tá? A segunda, entrar em trechos interditados. É a violação do artigo 8, trafegar pelos trechos interditados por sinalização de trânsito, ou como, por exemplo, em ruas exclusivas de pedestres. Então, aqui fala que você não pode, por exemplo, andar de bicicleta em calçada ou em lugares, em ruas, que tem a plaquinha que é só de pedestre. A terceira tem muito a ver com a segunda, ó, porque fala que pedalar em calçadas exclusivas para pedestres em alta velocidade. Então, além de você não poder andar na calçada que é de pedestre, se você estiver em alta velocidade, aí piorou ainda mais. Essa é a violação do artigo 9. Pedalar em calçadas exclusivas para pedestres sem prestar atenção ou em alta velocidade. A quarta, invadir áreas de classificação de tráfegos proibidas para bicicletas. Violação do artigo 17, trafegar pelo lado direito da pista ou invadir áreas de classificação de tráfego proibido para bicicletas. Por exemplo, gente, quem anda na calçada, né? Tem que andar do lado esquerdo e não do lado direito. A mesma coisa se você for andar na rua de bicicleta, você precisa andar do lado esquerdo, ou seja, no mesmo sentido que os carros. A gente não pode, por exemplo, pedalar e vir o carro de frente de onde você tá. No caso, você estaria na contramão, então isso não pode. Você tem que andar na rua, no mesmo sentido que os carros. A 5, pedalar de forma perigosa, impedindo a passagem de pedestres em ruas sem calçadas. Então, aqui mostra um desenho, a violação do artigo 17-2. Impedir com alta velocidade ou de forma irregular em ruas sem calçada ou onde ciclistas podem pedalar. Então, gente, quando não tem calçada ou quando o ciclista ele tá na rua, andando no mesmo sentido que você, nós que somos de carro, nós temos que tomar muito cuidado com esses ciclistas, porque a gente tem que passar em baixa velocidade e se por acaso, gente, alguém que tá de carro derrubar um ciclista desse, né, ou ele se jogar assim por conta do vento, né, do carro, isso é um problemão para quem está dirigindo o carro, porque acaba sendo como um acidente e nós, né, quem tá de carro, assim como no Brasil, é responsável pelos veículos menores e não motorizados, principalmente bicicleta e pedestre. Então, em relação a isso, tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Quando você vê um senhorzinho, uma senhorinha assim, ou até alguém de a pé, tá? Não só de bicicleta, mas também o carro tem que tomar muito cuidado, tem que passar devagar e tem que desviar. No caso, passar bem longe, se eu não me engano, no mínimo são 2 metros longe desse pedestre ou dessa bike, para não ter o perigo de você derrubá-los.
6. Atravessar uma linha de trem com a cancela abaixada, violação do artigo 33. Isso é fato, né, gente? Isso aqui não preciso nem dizer, porque do mesmo jeito que o carro, uma pessoa de a pé não pode ultrapassar, né? Não pode passar uma linha de trem quando tá vindo o trem, é a mesma coisa para bicicleta, né? 7. Obstruir a passagem de carros que tenha preferencial em cruzamentos. A violação do artigo 36. Obstruir a passagem de carros que vêm do lado esquerdo em ruas preferenciais ou em cruzamentos sem semáforos. Tem até o desenho aqui, gente. Em cruzamentos sem semáforo ou em ruas preferenciais. Ou seja, que o pedestre ele não pode atravessar na rua sem ser a preferencial dele. No caso, o pedestre não, né? A bicicleta. A bicicleta, ela tem que atravessar na faixa de pedestre também, né? Então, ele não pode simplesmente, porque ele tá de bicicleta, passar na frente de um carro, né? De um veículo, sem ser na faixa. Só porque ele é uma bicicleta, né? Então, não pode, é perigoso. Obstruir a passagem de carros em cruzamentos. A violação do artigo 37. Obstruir a passagem de carros que tenha preferencial de virar para a direita em cruzamentos. 9. Infringir normas de segurança em rotatória. Nossa, a terceira já de rotatória aqui. É bem perigoso mesmo. Rotatória, pelo visto, está tendo bastante problema. A violação do artigo 37.2. Obstruir a passagem de carros em rotatórias são... Obstruir a passagem de carros em rotatórias não diminuindo. Não diminuindo o quê, gente? Deve ser a velocidade. É que aqui tá incompleto o texto. Não tá faltando uma parte aqui, ó. 10. Desrespeitar a sinalização de pare. Então a bicicleta também tem que parar no pare. Sim, a bicicleta tem que parar no pare também. Isso é violação do artigo 43. Então, a bike, quando ela tá andando, ela também tem que parar no pare e olhar, né, se tá vindo carro ou não. Não é só responsabilidade de quem tá de carro. 11. Atrapalhar pedestre nas calçadas. A violação do artigo 63.4. Não permanecer no lado direito da calçada, atrapalhando a passagem dos pedestres. Então, a gente tem que ficar do lado esquerdo. A gente não pode ficar do lado direito. 12. Utilizar a bicicleta sem breque, sem freio. Violação do artigo 63.9. Usar a bicicleta sem breque ou com breque avariado. Também isso dá multa, gente. Inclusive, os guardinhas, eles pegam as bikes que estão estacionadas para multar, gente. Se você para a sua bicicleta em um lugar que não pode, eles multam a sua bicicleta. Sério, é muito louco isso. E se eles verem que a sua bike tá sem freio, que é o do caso aqui, ó, também você vai ser multado por isso. Não pode. Que louco. Quem aí nunca andou com a bicicleta sem freio? Lembra? A gente freava tudo no chinelo, na chinela, no Havaianas. Lembra? Nossa, era muito legal. Aqui já não pode, tá vendo? As crianças aqui não sabem o que é ser feliz, não. 12. Pedalar embriagado. Gente, isso aqui é o máximo. Não pode, não pode. Eu acho que nem no Brasil, né? Não pode, mas aqui a gente não tem fiscalização, eu acredito. Mas a violação do artigo 65. Então, se você tá indo pra balada, tá indo na casa de um amigo e você vai beber uma, você também não pode ir de bicicleta. Por quê? Você pode ser multado, gente. Pedalar embriagado no estado que não pode se andar de bicicleta, normalmente devido à influência alcoólica. Então, não, se você vai beber, vai na casa do seu vizinho, do seu amigo, não vai de bicicleta, que é muito perigoso, você pode cometer uma infração de trânsito. Pedalar de forma perigosa. A violação do artigo 70. Pedalar de forma perigosa como não brecar ou estar em alta velocidade, podendo causar danos a outras pessoas. Pedalar mexendo ou falando no celular. Ou com o guarda-chuva aberto. Gente, não pode pedalar mexendo ou falando no celular. Não pode. Ou com guarda-chuva aberto. Eu já vi gente japonês passando com guarda-chuva aberto assim com a bicicleta, viu? Eu já vi, ó, aquela japonesa, hein? Enfim, não pode, olha só. Aqui também, obedeça 5 itens para a segurança. Primeiro, andar pela pista e não só andar pela calçada nos locais permitidos. Ou seja, andar na rua mesmo, né? Junto com os carros. Andar pelo lado esquerdo da pista. Eu falei para vocês, sempre do lado esquerdo, nunca pelo lado direito. Sempre esquerdo. 3. Andar devagar
encostado ao lado da pista de automóveis, cedendo o caminho para os pedestres nas calçadas. 4. Obedecer às regras abaixo. Jamais andar alcoolizado, com pessoa na garupa. Outra coisa que não pode também. Gente, eu não sei pra que tem garupa na bicicleta se eu não posso andar com uma pessoa. Não faz sentido, não entra na minha cabeça, não pode. Ou em duas filas. Também, tipo assim, um do lado do outro, igual no Brasil, que a gente vai andando assim com amigo, conversando, não pode. Mas isso eu também vejo bastante, viu? Inclusive os japoneses fazem isso também. Obedecer o semáforo e parar completamente no cruzamento e verificar ambos os lados antes de cruzá-lo. Isso aqui tá certo. Utilizar o capacete, no caso das crianças. Verdade, gente. O capacete para andar de bicicleta, no caso de crianças, é um item muito importante. Não só para bicicleta, mas também para andar de patins, né? O pessoal cobra. Por isso que, gente, minha amiga postou uma foto tempo atrás da gente na rua, todo mundo com patins. Eu era a única louca, a única criança que tinha um capacete, joelheira, cotoveleira e mais o patins, né? Eu falei, gente, por que só eu tava desse jeito? Aí agora eu sei por quê, né? Quer dizer, eu já sabia. Aí agora eu lembrei, né, por quê? Porque como meu pai mandou daqui do Japão, então ele comprou o kit. Aí por isso que só eu era louca lá, toda, a criança toda protegida, de capacete e tudo, por causa disso, ó. E aí, gente, pra quem respeitar, como eu falei, vai ter que fazer o cursinho, ó. O sistema de bicicleta começa, as paradas de bicicletas. Aí vai ter que fazer, ó. Tem que fazer o cursinho lá na polícia. Mas é interessante, viu, gente? É bastante coisa diferente, assim, quando a gente chega. Principalmente, por exemplo, eu no caso, eu e o Paixão, a gente ia trabalhar de bicicleta. Então, tudo isso aqui foi passado pra gente, né? Que não podia carregar uma pessoa na garupa e tudo mais, não podia falar no telefone. Inclusive, gente, andar de bicicleta com foninho. Nossa, eu amo fazer isso. Só que também não pode, também é proibido, a gente não pode andar com foninho de ouvido. Uma coisa que é muito importante para quem vai comprar bicicleta aqui no Japão é fazer o registro da sua bike na polícia ou nas lojas que vendem a bike, eles também já fazem um registro. Porque aqui todas as bicicletas têm um registro, porque se ela for roubada, eles conseguem encontrar. Então é muito importante, gente. Não pense que é porque é Japão, a sua bike não vai ser roubada, porque sim, ela pode ser roubada. Inclusive uma amiga nossa teve a bike dela novinha roubada e ela não tinha feito esse registro. Então não tinha nem como a polícia procurar a bike dela, porque ela não tinha esse registro. É muito importante, viu, gente? E sempre tomar cuidado, né, tanto de bike quanto de a pé, porque sim, o Japão é um lugar seguro, né, comparado com o Brasil, mas não chega a ser um paraíso, né, que não acontece acidentes, que não tem ladrão, que não tem multas nesse caso. Então sim, existe sim e a gente tem que estar consciente em relação a isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a lei de trânsito para bicicleta. Se você gostou desse vídeo, já dá um like, compartilha com seus amigos e inscreva-se aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo!